Os trabalhadores da Petrobras decidiram entrar em greve por tempo indeterminado, a partir das 0 horas de hoje, de amanhã. Os petroleiros reivindicam aí a suspensão do leilão do Campo de Libra, na Bacia de Campos, marcado para a próxima segunda-feira. A paralisação deve atingir refinarias, terminais de distribuição, plataformas e campos de produção. Vários atos de protesto são previstos para amanhã em São Paulo e também no Rio de Janeiro. A Federação Única dos Petroleiros, uma das entidades que participa da jornada de luta contra o leilão, junto com os sindicatos, movimentos sociais e comitês estaduais em defesa do pré-sal. E quem está aqui para falar conosco a respeito dessa ação, né? Nós recebemos aqui no nosso estúdio o coordenador-geral da FUP, que é o João Antônio de Moraes. João Antônio, obrigado pela sua participação aqui conosco. Diga o seguinte, João Antônio, por que os petroleiros, de uma maneira geral, são contra o leilão? Boa noite, Heródoto, ao telespectador do Jornal da Record News. Os petroleiros entendem que o leilão do Campo de Libra é um desserviço à nação brasileira. Antes de entrar propriamente na questão do campo, Heródoto, é sempre importante lembrarmos que o petróleo e o gás é um recurso energético extremamente estratégico. 50% da energia do mundo, 90% de tudo que se move no planeta, no Brasil não é diferente, e está presente em cerca de 4.000 produtos na vida moderna. Portanto, podemos afirmar com toda segurança que nenhuma nação que trate o petróleo meramente como um recurso econômico estará preservando os interesses das futuras gerações. É preciso tratar como um recurso estratégico e, como tal, administrá-lo. E é nesse sentido que entendemos que a realização do leilão de Libra, que é o maior campo petrolífero descoberto na história do nosso país, ele corresponde a reservas da ordem de 12 a 15 bilhões de barris de petróleo. Se fôssemos falar em valores, a $100 o barril equivaleria a 1 trilhão e 500 bilhões de dólares somente o Campo de Libra. Sim. A Petrobras, nos seus 60 anos de existência, completado agora dia 3 de outubro, reúne reservas comprovadas internacionalmente da ordem de 15 bilhões. Portanto, estamos tratando do leilão de uma outra Petrobras. O Campo de Libra é isso. E já está constatado que tem realmente essa quantidade de petróleo lá. Essa é uma pergunta muito importante, Heraldo. Por quê? Diferentemente de outros campos, o Campo de Libra a Petrobras já perfurou, já confirmou a existência. Como nós costumamos dizer, é só colocar o canudinho e puxar o petróleo. Não há efetivamente nenhum risco. Nenhuma nação independente, autônoma, soberana leiloa petróleo descoberto. Você tem um bem que pertence ao povo brasileiro, você tem uma empresa que reúne as condições para explorar esse campo, no caso a Petrobras. Por que você precisa buscar sócios? Para que dividir o que a natureza deu para o povo brasileiro? Mas de quem é então a decisão? A decisão é uma decisão do governo. O governo, se ele não utilizou o artigo 12 da lei da partilha proposta pelo presidente Lula, previa que em casos onde fosse estratégico para o país e onde pudesse afetar a política energética do país, o governo poderia utilizar esse artigo e chamar diretamente a Petrobras para produzir, sem a necessidade de fazer leilões. Sim. No entanto, a opção do governo está sendo buscar sócios. Então, eu posso entender que a opção da presidente Dilma é diferente daquilo que o Lula falava? O presidente Lula propôs esse artigo muito interessante, que é uma saída para não ter que realizar os leilões. Ao contrário do que tínhamos na lei de concessão proposta por Fernando Henrique Cardoso, que necessariamente tinha que acontecer os leilões. Sim. Mas, efetivamente, essa é a primeira área do pré-sal, que é onde vale essa nova lei, a lei da partilha, que está sendo colocada em leilão. Então, a presidente Dilma não quis utilizar um artigo da lei, que para nós está muito claro que esse artigo era muito mais adequado para o tamanho de Libra e para garantir o futuro do Brasil. Te perguntar assim, mas os royalties para educação e petróleo não vão vir dessa exploração? Vem, Heródoto. Os royalties é uma pequena parte do petróleo. Os royalties equivalem a no máximo 15%. Então, o tempo todo os petroleiros estão dizendo, é importante debater o royalties, mas mais importante é debater o petróleo. Então, para nós, se você chamar diretamente a Petrobras, você vai discutir os 85%. Enquanto se você se prende aos 15%, a gente brinca, você está pegando a migalha e está deixando a bengala em cima da mesa. É mais ou menos essa a realidade, né? Para nós, o petróleo de Libra ele tem que ser utilizado calibrando para o desenvolvimento nacional. A opção escolhida pelo governo e pela ANP transforma o Brasil num grande exportador de petróleo. É produzir rapidamente a qualquer preço para vender no mercado internacional. Efetivamente, nenhum país atinge o desenvolvimento exportando produto in natura. Qual seria o ideal? Que nós calibrássemos a produção do petróleo de acordo com a capacidade da nossa indústria, propiciando as compras no nosso país,
no caso a fabricação das plataformas, dos navios, até a outra ponta da cadeia, no caso a petroquímica e transformados Agora, a plásticos. Petrobras teria condições sozinha de bancar isso aí ou não? Essa é De peitar isso aí? Esse é um outro pretexto que se usa para manter o leilão. A alegação de que supostamente a Petrobras não teria condições econômicas para isso, que ela estaria no limite da alavancagem do endividamento. Também não se sustenta. Por que não se sustenta? Qualquer empresa de petróleo no mundo que tiver agregado ao seu portfólio 15 bilhões de barris, como é o caso de Libra, certamente, imediatamente, as suas ações subiriam na Bolsa e abririam um espaço gigantesco para contrair novas dívidas. Outra questão também importante, o petróleo no Brasil, ele custa cerca de 20 dólares para produzir. Coloca no mercado a mais de 100 dólares. Qual banqueiro não está esperando um espaço desse para financiar? Comprar por 20 e revender por 100, pô? Pois é, que produto dá esse lucro no mundo? Então, quer dizer, não falta dinheiro para financiar um setor como esse. Então não se sustenta essa questão. É realmente uma opção que para nós não há explicação, coloca em risco as futuras gerações de brasileiros e principalmente não garante o desenvolvimento nacional, Heródoto. Porque já realizou-se no Brasil 11 rodadas de leilão. Entraram 50 empresas, das quais 30 operadoras. Nessas 11 rodadas, todas essas 50 empresas que entraram, nenhuma delas está fazendo encomendas à indústria nacional. Nós temos nesse momento 62 navios encomendados. Fora? Compram fora. Nós temos 62 navios encomendados aos nossos estaleiros. Desses 62, 59 são da Petrobras e 3 é da PDVSA, para usar lá na Venezuela, não é aqui no Brasil. Portanto, as 30 empresas que operam no Brasil não estão fazendo as encomendas Deve aqui. comprar no seu país de origem, para gerar emprego lá. Lógico, é evidente. É assim, as empresas chinesas quem desponta para esse leilão são as 3 petrolíferas chinesas. Elas têm capacidade de fazer os navios lá, não só os navios, né? Outras pontas também. Outra questão importante, o Brasil hoje precisa de refinaria. O Brasil não precisa de petróleo cru, que a produção da Petrobras é o suficiente para o nosso país. Precisamos de refinaria porque está faltando gasolina, está faltando... Estamos importando, está faltando óleo diesel. Nenhuma dessas 30 empresas estão construindo qualquer refinaria no país. Tem hoje 5 refinarias em projeto e construção, são as 5 da Petrobras. Então, por que nós vamos entregar o óleo cru a quem não faz encomendas no nosso país, a quem não investe nas nossas refinarias, a quem inclusive coloca em risco a questão ambiental? O pré-sal é delicado do ponto de vista ambiental. Produzir petróleo a 300 quilômetros da costa, a uma profundidade de 6 mil metros, não é fácil. Sem dúvida. Se a lógica for o lucro ou o abastecimento de outras nações, o meio ambiente também estará em risco.